Eu não quero sol e muito menos a sombra. Eu quero a tempestade. E com vocês hoje, sem mais delongas, com o mar, com o sol e com a lua, o senador Eduardo Suplicy. Boa noite, senador. Isso, pode abrir no senador. Isso, abre no senador, por gentileza. É assim com eles, a gente tem que ir. Senador, um prazer ter o senhor aqui. Prazer. O senhor pode colocar Alexandre. O copo aqui, que não vai cair o copo daqui pra frente, já está batizada. Como nós temos o Papa aqui, já veio batizar. Uma gesticulação poderosa, eu resolvi proteger o copo aqui. Senador Suplicy, quando e como começou sua carreira política? Bem, posso dizer que desde menino sempre me interessei pelos temas da vida política e eu poderia lhe contar alguns episódios, como por exemplo, eu tive uma formação cristã, católica, por meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy. Morava ali na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos, aquele parque que fica diante do MASP hoje. Antes era, no meu tempo de menino, era diante do Trianon, na Avenida Paulista, e era uma boa casa. Nós tínhamos uma família onde meus pais sempre falavam dos valores da união da família, da fraternidade, solidariedade entre todos nós, mas avaliando que também era importante que isto fosse para além da minha casa, dos muros da minha casa. E eu me lembro bem que quando era menino, digamos, tinha uns 10 anos de idade, e por vezes eu dormia num quarto diante do parque, e quando era assim por volta da meia-noite ou algo assim, de repente acordava com um grito, e eu abria a janela, às vezes ia ver lá embaixo o que era. Era o Greter, e a madrugada. Percebia que ali estavam algumas mulheres sendo espancadas, levando borrachadas de policiais que as obrigavam a entrar no camburão, levavam-nas para o distrito policial e 3, 4 dias depois estavam elas de volta fazendo o seu trotuar. E isto me fazia pensar, afinal de contas, por que estas mulheres se viam na necessidade de se submeter àquela situação. E, para citar um exemplo, quando eu também, por vezes, ia no interior, na fazenda Boa Esperança de meu avô, eu costumava jogar bola com os meninos da colônia, de trabalhadores e tudo, e muitas vezes os levava para tomar lanche em casa, ou ia também visitá-los, e percebia disparidades muito grandes que havia. Por outro lado, na medida em que, na minha adolescência, depois como estudante, posso lhe dizer, quando tinha assim uns 14, 15 anos, nós éramos 11 irmãos e irmãs, né? 6 homens, Desculpa, 5 tinha 15 mulheres. anos, mais ou menos em que ano a gente está falando? Eu nasci em 1941, lá por volta de 1956, 7. Era, dentre meus cunhados, estava o Dilson Domingos Funaro, que depois foi ministro da Fazenda no governo José Sarney, responsável pelo Plano Cruzado e tudo. E acontece que, certo dia, eu tinha me tornado muito amigo dele, até o convidei para ser meu padrinho de crisma. Ele ainda era noivo de minha irmã Ana Maria, e ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei. E eu me lembro de ter lido aquilo com enorme interesse, e depois passei muito a ficar interessado na vida dos grandes cientistas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Albert Einstein, para citar alguns exemplos, ou Giordano Bruno e assim por diante. E todos eles, a igreja maravilhosamente deu um jeitinho de aparar as arestas, né? E eu me lembro de ter
me interessado muito pela vontade imensa que eles tinham de sempre estar buscando a verdade. Num filme sobre a história de Nicolau Copérnico, há um diálogo onde a sua filha chega em determinado momento e fala: mas pai, por que você fica tanto insistindo em querer dizer que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é redonda? Você não vê que está incomodando a igreja e tudo com estas... Porque eu quero tanto descobrir a verdade. Mas por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Então eu, por exemplo, como professor de economia na Escola de Administração de Empresas e Administração Pública, de Economia na Fundação Getúlio Vargas, eu, por exemplo, sempre estou recomendando aos meus alunos: olha, o importante é vocês sempre se dedicarem a descobrir a verdade ali onde estiverem, no campo que estiverem trabalhando. E assim, por exemplo, quando eu tinha 21 anos de idade, estava no segundo ano da escola, fazendo administração de empresas, eu disse a meus pais: eu gostaria muito, porque tem havido um enorme debate sobre o que é o socialismo, o que é o capitalismo e tal. Então, eu terminei o segundo ano, acho que seria bom eu fazer uma pausa de 6 meses. O senhor acredita também que o Marx era um ótimo economista e um péssimo político? O Marx é uma pessoa de extraordinária importância na história da humanidade, e eu, justamente nesta idade, na minha adolescência e nos 20 e poucos anos, eu queria saber justamente o que era o marxismo, o que era o socialismo, como é que funcionava o capitalismo. O mercado comum estava tendo um grande desenvolvimento no início dos anos 60, e por outro lado havia a experiência no lado da Europa Oriental do socialismo. Então surgiu uma excursão para os que gostariam de participar do Festival da Paz e Amizade, Festival da Juventude pela Paz e Amizade, que muitos dos países socialistas organizavam, mas em Helsinki, na Finlândia. E eu justamente aproveitei e pedi a meu pai que pudesse me presentear com esta viagem, que era sobretudo de estudos, de descobertas. Ali eu peguei uma excursão, depois de ter parado uma semana na Áustria, em Viena, peguei o trem da juventude atravessando a Tchecoslováquia, a Ucrânia, Richard Wagner, e de tudo. E depois fui, depois do Festival da Juventude, fui por um tempo para a União Soviética, fui a Leningrado, Novgorod, Moscou, depois a Praga, na Tchecoslováquia, a Varsóvia. Daí fui convidado então, senador, por um... Esse olhar seu privilegiado, eu queria perguntar uma coisa essencial, trazendo para os dias de hoje. Fui a O senhor acredita Alemanha, que a política... Vou fazer um exercício dialético aqui. Certo. O senhor acredita que a política é o reflexo do povo, ou o povo é o reflexo da política? E o que reflete nesse espelho? O senhor tem um olhar privilegiado, está no Congresso Nacional, e essa garotada que está tudo desestimulada em relação à política, porque eles acreditam que só há corrupção. Como que o senhor vê essa dialética da política e o povo, esse reflexo? Nós estamos num momento de véspera de eleições que se darão em outubro próximo. E é importantíssimo para, sobretudo, cada jovem saber exatamente como é que ele vai exercer o seu direito de votar. E se ele tem a impressão de que muitos na vida política são pessoas que não são suficientemente sérias em tudo, então podem ter a certeza de que há, assim como dentre seus colegas e tudo, muitas pessoas que são sérias, em quem você possa confiar. E, sobretudo, é importante que vocês procurem saber da história da vida de cada pessoa que eventualmente esteja lhe pedindo o seu voto. E você possa, na hora de escolher, digamos, o vereador, o prefeito, a prefeita ou a vereadora, nestas eleições municipais, que você esteja escolhendo: olha, eu quero saber de alguém em quem eu possa confiar por causa da sua vida, do seu antepassado e tudo. Trajetória. Mas eu preciso
e também das suas proposições. E se esta pessoa tem o compromisso com a transparência, a verdade, com a seriedade no trato da coisa pública, e certamente há muitos na vida política. Eu vou citar, por exemplo, um senador que faleceu recentemente, Jefferson Pérez, e que constituía um exemplo de seriedade na vida política. E poderia citar outros, mas fiquemos com o seu exemplo no Senado Federal, porque tantas vezes eu, inclusive, fiz questão de ir ao seu funeral ali em Manaus, e muitas pessoas agradeceram de eu estar lá pela afinidade que tinha com ele, inclusive de valores e de procedimentos. Então, podem estar certos, há muitas pessoas sérias aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, mas eu não tinha concluído a minha resposta. Depois tem que fazer um programa de 372 horas, a história sua é maravilhosa. Não, mas eu queria chegar aqui agora, eu vou cortar, tá, eu vou tesourar o senhor, você me perdoe. Não, mas então... o senhor tem tanta coisa boa para contar, eu queria saber essa coisa de 1978, o senhor é eleito deputado estadual pelo antigo MDB, estava no chumbo grosso, que essa garotada hoje em dia... Como é que foi isso? Você queimando fumo na esquina e não sabe o que passou nesse Brasil de 64 a 85, Pois bem, depois de ter feito essa pausa para estudar e ver as coisas, ter ficado convencido, vendo os prós e contras do socialismo e do capitalismo, eu fiquei persuadido de que o importante era nós procurarmos transformar a sociedade brasileira por meios democráticos e pacíficos, sobretudo ao ver lá o Muro de Berlim e ver aquela enorme diferença. Também não dava mais, né? Veja só, ainda na semana passada nós tivemos uma coisa muito importante, a visita do senador Barack Obama, candidato à presidência, em Berlim, onde ele reuniu 200 mil pessoas e falou algo que para mim foi muito irrelevante, que neste período da história do mundo, no século XXI, não há mais como estar se admitindo muros que nos separem. Ora, é muito importante o principal candidato à presidência hoje na frente dos Estados Unidos falar uma coisa dessas. Por que razão é importante? Você sabe que um dos maiores ideólogos da Revolução Americana e Francesa, em senso comum, em janeiro de 1776, soltou aquele panfleto Common Sense, onde ele, 6 meses depois, provocou que os Estados Unidos proclamassem a sua independência. E o que ele dizia? Que contraria o bom senso que uma ilha domine um continente, coisas como tais. Ora, se fosse vivo hoje Thomas Paine, ele estaria dizendo aos Estados Unidos da América, que recebeu como presente da França ao final do século XIX, aquela estátua da liberdade, que aplaudiu, o povo americano aplaudiu a queda do Muro de Berlim em 1989. Há pouco tempo, o George Walker Bush recomendou saiu o filme agora dele, hein? Ao com o Israel. fanfarrão daquele alcoólatra virou presidente dos Estados Unidos, Oliver Stone. Recomendou a Israel de não construir o muro com a Cisjordânia. Pois bem, e entretanto esse mesmo presidente é que erigiu aquele muro enorme que separa os Estados Unidos do México e da América Latina. Então, ainda caça os mexicanos, e né? Que pulam o muro. Portanto, esta expressão do Barack Obama, que não cabe mais muros, será importante transmitir a ele que, bom, vamos ver se acaba que, às aquele vezes, muro. O muro não está na questão geográfica, né? Está no próprio ser humano, né? Esse que é o problema, então, né? Nós precisamos acabar com muda esses... de lugar, mas não cai nunca. Com Quem perguntar muros. isso é, olha a molecada perguntando. Então, mas em 78... Olha o Bush saindo do Iraque. Um pouco antes de 78, o que é que aconteceu? Algumas pessoas disseram a mim, em 76, 77, Eduardo, você tem seus artigos que estão sendo publicados na Folha de São Paulo e em outros lugares, estão sendo muito lidos. E seria importante que você pudesse defender as suas ideias. Eu já era professor de economia, tinha concluído meu doutoramento em economia, que você pudesse concluir
debater e defender as suas ideias no parlamento. Que tal você considerar ser deputado na próxima eleição? E em 77 eu me inscrevi no MDB e fui candidato a deputado estadual em 78 e fui o quarto mais votado com 78 mil votos naquela ocasião. Perseguição política antes disso, da ditadura? De algum dos militares? Nunca cheguei a ser preso ou coisas desse tipo. Só ocorreram alguns episódios. Até certo dia, por exemplo, durante o governo militar, eu reuni na minha residência uma série de pessoas para estar considerando o que iríamos fazer durante a Semana da Pátria. E houve diversas pessoas vieram à minha residência, eu morava na Rua Laerte Assunção, e eis que, de repente, ouvimos alguns camburões vindo à minha casa e disseram que iriam. Depois eu soube que era a polícia política, o DOPS, que estava querendo interferir saber o que é que nós iríamos fazer, porque estávamos planejando alguma ação de protesto contra o regime militar, aproveitando. Mas se eu fosse da turma do Fleury, mas arrumar nada umas aconteceu. 50 mulheres lindas, maravilhosas e colocar no meio de vocês, vocês iam saber de tudo rapidinho. Mas eu, como as minhas ações sempre foram de natureza pacífica, pela não violência, eu sempre tenho... Gandhi, belíssimo, né? Um beijo pro Gandhi. Então, eu sou um grande seguidor de pessoas como o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King Jr., que dizia coisas como: nós nunca deveremos estar aceitando tomar do chá do gradualismo, daqueles que acham que as coisas vão ser transformadas com o tempo, porque há certas coisas que, se não forem transformadas com extrema urgência, então aí sim é que nós vamos ter um problema sério no futuro. Problemas sérios agora de violência, de criminalidade, de guerras, de guerrilhas e tal. Mas também nunca vamos estar tomando do cálice do veneno, do ódio, da vingança e da guerra. Vamos sempre procurar confrontar a força física com a força da alma. Então, mas eu sei que o senhor foi boxeador, eu também fui boxeador. Dos meus 15, 17 anos eu fui boxeador, eu fazia luva todo dia, só apanhava. Não, eu tentava, os caras batiam em mim. Felizmente, os caras de mim. Dos 8 aos 12 anos, quando fui ao acampamento Paiol Grande, lá aprendi a lutar um pouquinho de boxe como menino e fui até campeão de boxe da minha categoria. E quando tinha 15 anos, eu perguntei a um cunhado meu, Agnaldo Góes, se ele conhecia um bom treinador de boxe, e me apresentou o Lúcio Inácio da Cruz, que havia sido um campeão brasileiro de boxe amador, meio pesado. E então eu, no porão da minha casa, organizei ali uma academia de boxe, que tinha como se fosse uma sala como essa, que tinha o saco de areia, o puximbol, um local para fazer a ginástica, tinha o lugar para fazer luvas e tal. O posto da Luísa Brunet? E assim, dos 15 aos 21 anos, sempre fazia aulas 2, 3 vezes por semana com esse treinador. Sempre tinha uns 8, 10 amigos meus que nós contribuímos para ter a nossa aula de boxe. E quando cheguei aos 21 anos, em 1962, então, estimulado pelo Lúcio Inácio, que disse que eu era um excelente pugilista, então participei do campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva. Inclusive o senador Suplicy, quando fica de pé no Senado, todo mundo abaixa a bola. Eu vi isso na TV Senado diversas vezes. Fala, o pau vai comer, todo mundo abaixa a bola, legal. A Eduarda Sampaio está perguntando, senador, um dia vi o senhor em frente ao Teatro Municipal dando uma palestra
Parabéns por estar sempre próximo ao povo. A Eduarda Sampaio. E o pessoal, tem mais pergunta aí? E tem muita gente que está reclamando aqui que achou que o senhor, aquela coisa ficou meio jocoso, o senhor imitando Racionais. Pá, pá, pá. Eles não entenderam, já que aquilo é uma reflexão, né? Aquilo é uma reflexão. Sobre a realidade, né? Isso, sério. Tem que mandar embora. Vou despedir, o senhor arruma um emprego para lá depois, na câmara, porque não dá, nem um papel, ó. Para justamente procurar ilustrar. Naquele episódio, estávamos debatendo a diminuição da minoridade penal. Eles querem botar para 13 anos. Alguns queriam louco, né? de 18 para 16 anos e eu argumentei que muito mais significativo para diminuir a criminalidade violenta é nós estarmos ampliando as boas oportunidades de educação para todas as crianças e jovens e também prover a todos uma renda básica de cidadania. E para ilustrar isto é que eu então disse, havia um tempo, há 50 e tantos anos atrás, quando o presidente Lula saiu ali de Caetés Garanhuns e veio para Vicente de Carvalho encontrar seu pai, por 13 dias ele andou ali de Pau de Arara, vindo do Nordeste para São Paulo. Era o mesmo tempo em que o sertanejo Luiz Gonzaga, certo dia ouvindo no rádio uma música que considerou tão bela, foi até Assaré conversar com Patativa. Você não quer... uma frase belíssima, né? Dai nada para o povo, sobra. Patativa da Assaré, belíssima. Então, você não quer me vender essa canção? Eu não posso, porque as canções são tão preciosas para mim, mas se você quiser cantá-la, eu vou ficar muito honrado. E então ele passou a cantar Triste Partida, que você viu outro dia, os meninos lá de Recife e Olinda cantaram e emocionaram o presidente Lula. E que diz versos tais como: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. Mas isso era há 50 anos atrás. Hoje as coisas são muito diferentes. Hoje, será que são mesmo? Como é que os jovens da nossa grande metrópole de São Paulo percebem o seu grau de liberdade? Será tão diferente daquela ocasião quando o Patativa do Assaré também ilustrava? Bem, como é que nós podemos ilustrar? É isto que eu mencionei naquele dia. Qual é o grau de liberdade que a pessoa percebe, expressa pelo jovem? Sabe que na semana passada eu fui a Teresina, convidado pelo movimento hip hop do Piauí para discutir como é que o hip hop, o rap, pode contribuir para diminuir a violência. E era lá no centro de referência do movimento hip hop do Piauí. O governador Wellington Dias criou isto para os jovens e ali eles estão fazendo uma série de cursos, seja de capoeira, de judô, de cursos profissionalizantes, de telecentro, de as coisas mais diversas e também e convidar os Racionais MCs, o Mano Brown, o Blue, o Clever e o KLB e KLJ para estarmos debatendo, e eu fui convidado para estar debatendo, e no dia seguinte houve o show do hip hop, inclusive dos Racionais, e na ocasião, então eu ilustrei como é que aqui na periferia de São Paulo os jovens percebem o seu grau de liberdade. E sabe o que foi mais interessante? É que, tal como nos shows aqui, se você vai na favela da Godoy, eu até recomendo, na Semana da Pátria, procure fazer um programa no show, na festa o pessoal de Campo Limpo é tudo amigo meu. Você já foi na festa da Godoy, na favela da Godoy, na Semana da Pátria? Eles fecham aquela avenida Albert Sabin
e fazem ao longo das casas, as pessoas abrem as casas para estar fornecendo, seja refrigerantes ou doces caseiros que todos fazem, ou artesanatos, ou o que seja, e na rua as pessoas ali montam um palco e formam e apresentam inúmeros grupos de rap, desde a tarde, digamos, do dia 6 até a madrugada do dia 7, ou do sábado para domingo, na Semana da Pátria. E ali o que se nota é que as pessoas sabem cantar as longas letras dos Racionais MCs, assim como em tantos festivais aqui. Mas o que me impressionou é que lá no Piauí as pessoas também conhecem bem essas letras, que falam letras do tipo: o homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. E assim por diante, então. Mas o que eu achei muito interessante é que... E a questão das drogas, hein, senador? Exatamente, foi... E essa molecada não está sendo dizimada pelas drogas, hein? Exato. Esse 68 não criou uma coisa, como disse o grande Zuenir Ventura, né? Aquela, a expansão da consciência, Woodstock, 68, 69, Guerra do Vietnã, aquela loucura toda, né? Tio Nixon, né? Detonando tudo, Kennedy, cai Bob Kennedy, vai caindo tudo, aí... né? Martin Luther King, enfim. Quando aí, formularam como a gente faz isso agora? Como resolver esse problema das drogas, que é um problema seríssimo? Então eu vou lhe transmitir o resultado deste diálogo. Inclusive, eu estou de acordo com o Mano Brown, quando ali em Teresina ele disse: olha, quando falta amizade sincera, entra a droga. Quando falta a união da família, acaba entrando a droga. Quando falta a boa oportunidade de educação e de emprego, de trabalho e de renda, então entra a droga. Quando falta esperança, entra a droga, e assim por diante. Ou seja, foi por causa disto que naquele dia, na Comissão de Constituição e Justiça, eu citei o Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, para justamente mostrar que é necessário e possível transformar esse estado de coisas, não através de medidas repressivas, mas daquelas boas oportunidades para que todos os jovens possam estar tendo uma boa educação, tendo as boas oportunidades de atividades culturais, esportivas, e também tendo a garantia de uma renda, ou seja, a renda básica de cidadania. Agora, eu é que te pergunto, Alexandrine, porque imagine se eu acabar este programa e você nem ter me perguntado, mas eu vou perguntar. Não, mas eu vou perguntar. Os livros estão aqui. Os livros estão aqui. Não, mas o que é a renda básica de cidadania? Vou falar agora. Agora eu queria mandar um abraço da Educacei. Vou falar. Então você precisa definir. Professor Giba, do cursinho da Poli, que é um herói aqui também da educação. E meu amigo Francisco Greter, membro da Comissão Estadual de Professor de Filosofia e Sociologia. Aí, ó, leu tudo de Max Weber, sabe tudo do alemão, conhece tudo. Eu sou um fanfarrão e eu também estou precisando um pouco dessa renda básica de cidadania, porque as mulheres lá em casa estão tudo brigando comigo, claro, não está dando. Sem dúvida. Mas eu e onde acha a obra do senhor? E para... Focaliza aqui, meu filho. Ali para o professor Gibaum, que hoje é candidato a vereador, eu... Tem meu voto. E acho ele... não. Dessa vez não. Você foi da outra vez candidato a deputado. E tal, dessa vez não, mas... eu estive no cursinho da Poli, e inclusive fazendo palestra para os estudantes lá, que se interessaram muito para saber o que é a renda básica de cidadania. E eu inclusive gostaria de estar transmitindo a todo candidato a prefeito, e a prefeita, inclusive a prefeita Marta, que ainda não está persuadida disto, de que assim como
municípios, assim como os programas de garantia de renda mínima associados à educação, ou Bolsa Escola e o próprio Bolsa Família, se iniciaram localmente, é perfeitamente possível a todo e qualquer município, inclusive um município tão grande quanto São Paulo ou Rio de Janeiro, ou municípios pequenos como Bora, fazerem o exemplo de transição, pioneiros da passagem do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania. E o que é a renda básica de cidadania, Alexandre? A renda básica de cidadania, diante de um país onde nós temos 40 milhões de pessoas dormindo debaixo das marquises, analfabetas, onde saíram do campo, estão aqui totalmente destituídas de qualquer dignidade, de qualquer participação na sociedade. Como é que a gente faz para mudar isso? O senhor acha que essa renda básica de cidadania, da onde vai vir essa grana? Essa é a minha dúvida. A gente já não paga muito impostos nesse país? De toda e qualquer fonte de riqueza criada no país, se pode criar um fundo para pagar a toda a população uma renda básica de cidadania. Mas como até ao Alexandre, sim, ao senador Suplicy, ao professor Gibaon, sim, e inclusive a Xuxa, ao Pelé, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro, Antônio Hermílio de Moraes. Oh, maravilhoso. Sim, eu tenho o maior respeito e carinho, sou amigo dele. Então, porrada de pergunta, o que você pois bem. O pessoal vai ficar puto com a gente. Tá bom, então... Mas se eles não ouvirem essa explicação, vão ficar bravos comigo. Também. Então, mas por que razão pagar a todos? Claro que nós que temos mais, vamos contribuir para que nós mesmos e todos os demais venham receber. E quais as vantagens de se pagar a todos? Eliminarmos inteiramente a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminarmos qualquer sentimento de estigma ou de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto, claro. Eliminarmos o fenômeno da dependência que diz, quando se tem um programa, quem não recebe até tanto tem o direito de receber tal complemento de renda, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade. Mas se eu iniciar e vem o governo emitir o que eu estava recebendo, eu talvez não queira, entro na armadilha do desemprego e da pobreza. Então, se todos iniciarmos da renda básica em diante, então, claro, haverá sempre o estímulo ao progresso. E do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, deste grau de liberdade, conforme o Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, diz, desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior ampliação do grau de liberdade para todos na sociedade. Então, para aqueles que, eventualmente, por falta de alternativas, os personagens do Cidade de Deus ou do Falcão Meninos do Tráfico, que se tornam aviõezinhos do narcotráfico, se houvesse condições de sobrevivência digna para todos nas suas famílias, muito provavelmente teriam a opção de não precisar entrar naquilo. Também as meninas que estão, por vezes, vendendo seu corpo, moças, porque não têm outra alternativa de sobrevivência para a sua vida, ou tantas pessoas que às vezes se encontram em condições de trabalho escravo no Brasil. Portanto, a renda básica de cidadania constitui um instrumento adequado para erradicar a pobreza absoluta, melhorar a distribuição da renda e prover dignidade e liberdade real a todos. O Gilmar Silvério, o senador já pensou em se candidatar à presidência ou isso não passa pela sua cabeça? Mas sua cabeça é maravilhosa, o senhor tem que estar... Pois bem, em 2001, muitos amigos disseram a mim, seja candidato à presidência, eu me apresentei, conversei com o presidente Lula, tudo bem de eu me apresentar, ele falou, vai lá, por tudo que você fez, você pode ser. Disputei com ele em 17 de março de 2002, numa prévia, em 172 mil filiados do partido. Compareceram, Lula, que era uma grande liderança, obviamente, já havia disputado por 3 vezes, obteve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% e disse que de pronto o apoiaria até a conclusão da campanha, como fiz. Em 2010, depende muito da voz do povo. Se muitas pessoas vierem
sugerir que eu possa me apresentar, isto pode acontecer perfeitamente outra vez. E o Diego tá dizendo aqui, nossa, o horário político já entrou no ar e agora na internet. Amigo, aqui é uma aula de história, de economia do Brasil. Não tem nada de horário político, vocês confundem tudo. Tá confundindo o jogo do futebol da esquina no bar do Zé com política. E o Dom, qual a opinião do senador sobre a lei seca? Porque a gente vai cair na boemia depois, né? Olha, eu acho que a lei seca, embora tenha restringido muito e feito com que nós agora tenhamos que tomar muito mais cuidado, você vai jantar com os amigos, toma 2 copos de vinho ou 2 chopes, aí fala, bom, agora é melhor parar, porque se eu for guiando para casa, imagine, vem aí uma batida e me pega com um índice alcoólico além do que pode, e então isto acabou tendo consequências positivas, ainda que mais difícil para quem gosta de tomar bastante chopp, ou uísque, ou vinho, ou o que seja, mas o fato é que em pouco tempo esta lei seca, assim chamada lei seca, está trazendo uma diminuição muito significativa de acidentes, e diante disto não há agora senão como aplaudir que foi uma boa iniciativa. Eu acho que foi. Eu fico pensando em tudo que o Paulo Freire escreveu, né? Pedagogo, né? Pedagogia do oprimido, cartas a Cristina, com o Frei Beto. Por que isso não é implementado? Por que o Estado sempre quer descumprir o seu papel com a educação? O que acontece? Aí fica essa garotada toda nas esquinas, aí se detonando, se matando. E às vezes a garotada é classe média, hein? Classe média alta, hein? Então, tem acesso a livros, tem acesso a uma boa educação. Esse é o problema, né? O Paulo Freire, sobretudo, tinha um procedimento didático formidável de fazer as pessoas estarem pensando e formulando ideias a partir de suas próprias experiências no dia a dia. Então, ali onde fosse o ambiente da pessoa, fosse na praia, fosse no mar, fosse no morro da favela, tudo, a partir dos instrumentos de trabalho, seja a enxada, seja ou se a pessoa mexe com eletricidade ou com internet, tudo, e esta pessoa iria aprendendo as palavras, mas daí também pensando em como estas palavras poderiam estar contribuindo para fazê-los pensar e ficar mais conscientes sobre como melhorar a sua própria vida em interação com os demais. Então ele tinha um sentido de participação democrática aliado ao desenvolvimento da educação para o ser humano, simplesmente formidável, e as suas lições permanecem conosco, e acho que é muito importante que nós estejamos como você agora, sempre recordando as suas lições, os seus livros. E Darcy Ribeiro também, né? Darcy Ribeiro. Pessoas maravilhosas, né? Então. Neuza Maria, parabéns ao programa e à emissora pelo trabalho. Tem mais pergunta aí? E o Diego? Não, esse aqui o Diego já falou já. Esse aqui estão falando se o apresentador vai ser candidato a alguma coisa. Não, o apresentador vai ser candidato a nada. Lá em casa eu chego lá, minha mulher bate em mim, não tenho moral com nada. Quero assistir esse filme do Bush, quero ver se tá na internet, vou adorar. Esse eu não vi ainda. Eu tô louco pra ver. Como eu falo farrão, o Nixon eu vi 500 vezes, que detonou todo mundo lá. A Paula Girardi, por que os políticos ganham tão bem? Quantos assessores o senhor tem? Eu sei que aqui em São Paulo um deputado estadual tem no mínimo 20. Um senador, não deve ser brincadeira, hein? O senhor deve ficar louco aguentando aquele povo todo enchendo o saco. Eu tenho... não, dá uma chibatada em todo mundo. Trabalham no meu gabinete, contando inclusive as 4 pessoas que comigo contribuem para o meu trabalho em São Paulo, são 4, e as demais no gabinete somam 15 pessoas. Eu tenho um número menor de assessores em relação àqueles que eu poderia contratar, mas os meus assessores realizam um trabalho formidável, e eu posso lhe dizer que há ocasiões em que eu recebo 5.000 a 10.000 mensagens por semana. Que maravilha, e isto envolve depende muito do que está acontecendo no Senado, né? Às vezes surge um
uma situação, inclusive como esta, da contratação de um novo assessor, que a mesa tinha cogitado, a decisão da mesa tinha sido para ser contratado um novo assessor de equivalente a R$ 9.600, algo assim, e houve um protesto muito forte. E então, eu próprio transmiti ao presidente Garibaldi Alves que aquela decisão teria que passar pelo plenário do Senado e não poderia ser tomada apenas pela mesa diretora, como está no regimento, e ao chamar a atenção disso, dada a grita que houve na imprensa, houve a desistência de se criar aquele novo cargo. Mas eu tenho, seja assessor jurídico, assessor econômico e todo o pessoal que me ajuda a ler junto comigo, e eu estou atento respondendo a todas as demandas que existem. E agora, tem uma coisa que é interessante: quanto mais você responde e toma providências com respeito às solicitações que chegam do Brasil inteiro, não apenas do estado de São Paulo, por onde eu sou senador, mais vem cartas e mensagens, porque um fala para o outro, o senador Suplicy responde e tal, ele é consequente e tal, então aí vai aumentando o trabalho. O famoso boca a boca, né? Olha, isso aqui é maravilhoso. Com a tecnologia à frente das situações, o Adriano Tardoc, com a tecnologia à frente das situações, como compreender de um ponto de vista social a falta de transformação na programação das TVs abertas, que é horrível, né? É concessão pública, está na Constituição por 10 anos, né? A programação da TV aberta é horrível. Como é que o senhor vê isso? Eu adoro a Mulher Melancia, mas não dá, né? Olha, mas as TVs abertas vão sentir que, graças à internet e a programas como o que você está fazendo, Alexandre, então eles na TV aberta vão precisar aumentar a qualidade, porque na verdade há muitas pessoas que estão assistindo o seu programa ao invés de estar assistindo a TV aberta. Então é bom que haja esta democratização dos meios de comunicação, inclusive pela internet, e isto vai acabar tendo um efeito positivo, inclusive, sobre a qualidade dos programas da TV aberta. E a Kátia do Rio de Janeiro: quero saber se o senhor vai apoiar a Marta Suplicy. Acredito que ela foi injustiçada em São Paulo. Eu, inclusive, quero fazer aqui um elogio à Marta Suplicy. Essa descentralização, os ônibus, onde o trabalhador tem que pegar o ônibus todo dia, chegar até o serviço, ficou uma situação maravilhosa. Depois parou. Dê a opinião do senhor, que conhece a pessoa melhor do que eu. A Marta Suplicy teve uma gestão inovadora, positiva, de 2001 a 2004. Para citar alguns exemplos, os próprios corredores de ônibus, o bilhete único, os CELS, os programas de transferência de renda, especialmente ela instituiu o principal programa de renda mínima associada à educação do ponto de vista do desenho do programa. Chegou a atingir 190 mil famílias ao final do seu governo, era o maior no Brasil, em qualquer município, e tantas outras iniciativas culturais, educacionais e na área da saúde. E agora ela vem com uma experiência acumulada. Eu acabo de vir de um debate sobre os programas sociais, em que ela falou, o Márcio Postman, o ministro Patrus Ananias e o representante do Conselho Nacional da Juventude, Danilo Moreira, e o que eu percebi é que ela está com um amadurecimento muito positivo, ainda que ela tenha dito, quando perguntada sobre se ela iria fazer a transição que eu estou propondo do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, ela ainda não quis se comprometer em fazer isto, ao lado inclusive do ministro Patrus Ananias, mas eu quero inclusive aqui transmitir a Marta. Eu acho que São Paulo tem sim as condições para fazer com que aqui tenhamos um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania para os 11.300.000
habitantes de São Paulo. É questão de vontade política. Pode-se perfeitamente fazer um entendimento com o governo federal, com o governo estadual e com os recursos do município de São Paulo, e assim como cidades diversas do Brasil, a começar por Campinas e Ribeirão Preto e o Distrito Federal e outros, iniciar os primeiros programas de transferência de renda, pode-se perfeitamente iniciar por São Paulo o direito de toda a população receber uma renda básica de cidadania. Sabe qual é o local do Brasil que está por iniciar isto de maneira pioneira e que poderá dar um exemplo formidável? É uma vila que talvez você conheça, lá no alto da Serra do Mar, que tem cerca de 1.300 habitantes, que constituem um patrimônio ecológico e histórico do Brasil, ali de onde os ingleses construíram uma das 5 primeiras linhas férreas para carregar o café do Planalto Paulista para o Porto de Santos. Estou me referindo a Paranapiacaba. Ali em Paranapiacaba, um grupo de jovens que formou um instituto para revitalizar a cidadania. Eu até vou dar os nomes dele depois, se você quiser convidá-los. Claro, quero sim. Porque, claro. Veja só, de 2006 para 2007, eles criaram a chamada Biblioteca Livre, onde toda e qualquer pessoa pode doar um livro e as pessoas, em geral, podem, sem qualquer burocracia, emprestar o livro, ler em casa e retornar. Também o mesmo fizeram com uma brinquedoteca livre. As crianças podem ir lá, emprestam o brinquedo, usam e depois retornam. Se quebrarem, os pais procuram trazer um novo brinquedo, se porventura tiver sido. São medidas para elevar o grau de cidadania da comunidade. E quando eles leram os meus livros sobre a renda básica esse de livro, cadê cidadania, este livro também contém os textos sobre a renda básica de cidadania. Então, eles vieram a mim e disseram: senador Suplicy, será que nós poderíamos pensar em fazer uma experiência pioneira de pagar uma renda igual para todos os habitantes de Paranapiacaba? Eu os levei ao prefeito João Amileno de Santo André, porque Paranapiacaba é distrito de Santo André, e depois os levei ao ministro Patrus Ananias, e ambos deram o sinal verde, e as coisas estão por acontecer. Há um lugar do mundo em desenvolvimento onde se iniciou uma experiência neste ano, a partir de janeiro, de se pagar a toda a comunidade ali, 1.005 habitantes, de uma renda básica de $100 da Namíbia mensais, ou $12,50 norte-americanos, e isto a partir de um fundo voluntariamente criado pela coalizão em favor da renda básica da Namíbia. Então, é perfeitamente possível que no Brasil surjam iniciativas nessa direção, e eu me coloco aqui à sua disposição e de todo candidato a prefeito, a prefeita e aos vereadores, para estar estimulando o melhor caminho nesta direção. E o Ed de Guarulhos, como o senador vê a política de hoje com tantos escândalos? Olha, infelizmente, estes escândalos, primeiro, é importante que eles estejam vindo à tona. E é importante, inclusive, que a Polícia Federal, do governo do presidente Lula, e o Ministério Público, que é independente, e a Justiça estejam desvendando todos estes episódios, e inclusive que estejam chocando ao próprio Ed como a tantos cidadãos brasileiros, e que mostrem de fato a sua indignação, e inclusive quando envolver representantes do povo, então, caro Ed, procure recomendar aos seus amigos, e a você mesmo eu recomendo, escolha muito bem quem é que você vai eleger para vereador, para prefeito ou vereadora, porque
daí você poderá estar cobrando mais de perto e não se desiludindo se você escolheu bem qual o seu representante. E eu queria mandar um beijo aqui especial para um pensador do século XVI, que o senhor deve conhecer muito bem, Erasmo de Roterdã, que escreveu Elogio da Loucura, no qual baseei esse programa maravilhoso humanista, e Thomas More, que escreveu Utopia. Né? Que belíssimo. Essa garotada não sabe de nada disso. A gente está falando, eles não estão nem aí, eles estão correndo atrás da esquina. O Rick Pacheco do Rio de Janeiro. Não, pode falar. Não, por que então eu gostaria que você então me explicasse por que o Elogio da Loucura tem tanto a ver com a criação do seu programa. Eu quero saber. Porque ali está o princípio democrático, está o princípio da tolerância. Que bom. Todas as pessoas entram nesse programa, mesmo criticando o programa pelo chat, que isso é belíssimo na internet. Eles entram ali, eles não ficam igual objeto sentado na frente da televisão, o cara vai depositando coisa. Aquela teoria também do Paulo Freire. Então ali eles podem xingar o programa, pode xingar o apresentador, pode falar bem, pode falar mal. A gente lê tudo aqui, isso que é bacana. É o princípio da tolerância. Só assim a gente vai quebrar essas amarras. Eu acho que o preconceito ele só muda de lugar, mas não cai nunca. Então, a tolerância é a palavra-chave. Eu acho muito tolerância, importante. Porque o resto a gente... A tolerância, inclusive... Que leva ao diálogo. E, inclusive, quando a pessoa, porventura, esteja, digamos, num surto de loucura. Eu vou lhe contar um episódio. Outro dia, eu peguei um avião de São Paulo a Guarulhos, passados 10 minutos... eu preciso falar isso rapidinho. 10 minutos. A Dione, cadê o papel, meu Deus do céu? É loucura, surto de loucura psicótica. Tá bom. Dione, Mato Grosso. Hoje o programa está especial, parabéns. A Dione do Mato Grosso. Aí, tá vendo que legal? Agora o senhor vai assumir um compromisso comigo aqui agora, com o Brasil inteiro, com a América Latina, com o Japão, com a Suíça, com a Dinamarca. Eu quero o Pedro Simão nesse programa do PMDB. Esse é outra figura lendária. Muitas vezes as pessoas me diziam... Olha, pessoas como você, o Jefferson Pérez, o Pedro Simão... Sobrou só vocês três, né? Não, o Cristóvão Buarque, tem outros. Cristóvão Buarque e outros. Formam... Professor Giba. Então. Professor Giba e tal. Professor Getter. Então, mas você queria que eu contasse aquele episódio? Por favor. Então, o avião decolou. Passados 10 minutos, eu estou lá na fila 22D, e escuto um rapaz lá pela altura da fila, ele estava acho que na 10A, ele de repente, filha da puta, parou, para as pessoas ao lado dele, os dois, todo mundo no avião ficou assim assustado. Os dois que estavam... Que susto que eu tomei agora, falei, pô, achei que era uma batida. Os dois que estavam ao lado acabaram saindo lá para o fundo. Veio o comissário de bordo e tentou acalmar o rapaz e tudo. E aí aconteceu que todo mundo ficou preocupado, que ele estava... De repente esse rapaz já estava com o seu... Estava cinturado e tentaram... De repente ele levantou assim, pá! E começou a quebrar em cima assim do banco. Aí o pessoal preocupado... E eis que o comandante falou, olha, nós vamos voltar, vamos até o aeroporto de Guarulhos para deixar uma pessoa que não está muito bem e tal. Foi então que eu falei, bom, vou lá ver, quem sabe eu possa tolerantemente acalmar o rapaz, quem sabe me reconheça. Então eu cheguei perto, estava lá o rapaz assim, deitado, com cinto aqui, e eu vou virar para você. E daí a hora... Não era cena. Não pode. Daí a hora que eu apareço aí, assim... Pá! Vou lhe transformar em pedra! O rapaz falou para mim, né? Era para esse menino tomar? E era um rapaz, digamos, de uns 25 anos, algo assim, 23, 25 anos, não sei. Eu já perdi cada voo, Bom, e aí eu... Daí, de repente, aí porque ele me viu, reconheceu, começou a me xingar, a xingar ao presidente, a xingar ao chinês, a xingar tudo que é parecido, né? E daí eu não consegui acalmá-lo, voltei ao meu lugar, e daí veio, ao descermos ali em Guarulhos, o rapaz foi levado pela Polícia Federal,
calmamente, se portaram bem. Sabe que outro dia até liguei para o comandante Barione da TAM e falei, olha, se por acaso puder saber onde é que está esse rapaz, porque eu gostaria até de conversar com ele, porque qualquer jovem pode ter um surto de estar e acontecer uma coisa como essa. O importante é a tolerância para com uma pessoa como essa. Então, se este jovem, o presidente da TAM me ligou em seguida dizendo que não conseguiu identificar onde é que estava, mas eu digo, se porventura o jovem que estiver nos assistindo, que se ele estiver nos assistindo, eu gostaria até de dizer a ele, olha, eu vou te visitar, se de alguma maneira, em que pese você ter naquele dia me xingado, mas se você avaliar que possa ter uma conversa comigo que seja útil, inclusive eu espero que a essa altura ele já esteja bem de saúde, porque isso é algo passageiro, mas se ele avaliar que uma conversa comigo pode ser positiva para ele, ele pode me chamar no Senado, no meu gabinete, é fácil achar meu telefone, está na lista, então. E o Joca Matias está perguntando qual foi sua posição em relação aos mensaleiros e as novas descobertas e conexões com o Dantas. Bem, com respeito aos mensaleiros, vocês todos aqui sabem que pela primeira vez na história de minha vida política no partido, eu avaliei que era importante assinar o requerimento de CPI sobre aqueles episódios da CPI dos Correios e tudo, e depois sobre toda essa questão relacionada ao mensalão, porque eu avaliava que nós tínhamos sempre que ser transparentes e averiguar as coisas, e depois deste episódio houve a entrevista do Roberto Jefferson, daí o partido avaliou que tínhamos mesmo que assinar a CPI, por mais desagradável que as suas descobertas pudessem ser para nós do Partido dos Trabalhadores. Sobre a questão do Daniel Dantas, eu acho importante o trabalho que a Polícia Federal fez. Ainda não sabemos de todos os fatos relacionados aos crimes financeiros, que segundo a polícia, o relatório inclusive do Protógenes Queiroz, de como é que são estes crimes, nós ainda vamos ter a oportunidade de conhecer na sua complexidade, e obviamente aqueles que feriram a lei de qualquer maneira terão que responder perante a justiça. Eduardo Matarazzo Suplicy, olha a pegada do rapaz. Mas você citou... É melhor você não arrumar briga lá não, no Senado, hein? Não, mas... O senhor vai trazer o Pedro Simão, né? Vai dar uma pergunta vai em São Paulo, passar aqui no programa. Mas quando você citou o Erasmo, você também citou o Thomas More, Utopia. E no livro Utopia, você sabe por que o Thomas More é tão importante para a renda básica de cidadania? Porque foi justamente ele que escreveu no livro primeiro de Utopia um diálogo tão importante até os dias de hoje sobre a pena de morte, porque instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Então, o Rafael Etlodeau, num diálogo sobre o tema com um cardeal arcebispo e outro personagem, disse: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Claro. E foi com base nesta reflexão que um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, a primeira proposta de garantia de renda mínima, e que foi naquela época adotada na cidade flamenga de Ypres. Portanto, o Thomas More tem uma influência formidável até os dias de hoje, e não é à toa que ele, em 1935, foi canonizado santo pela Igreja Católica, e no ano 2000, o Papa João Paulo II
o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes por causa da sua estatura moral e ética. E um beijão também da gente aqui pro Voltaire, né? Voltaire. Tá, não concordo com uma palavra do que então, dissestes, mas lutaria até o fim, que você tem o direito de dizê-las. Isso também é o princípio da tolerância, né? A gente estamos caminhando. Senador Suplicy, muito obrigado. Foi Já um papo terminou? Gostoso. Tem que fazer 500 programas com o senhor. O senhor é belíssimo. A gente tenta, o senhor fica naquela digressão, vai desenvolvendo, entendeu? Mas, enfim, foi um grande prazer. Mas deu para responder muitas perguntas. Faz muito tempo que eu tô a fim de bater esse papo com o senhor. Meu, bom. perfeito, Tá, prazer ótimo. imenso. Me sinto orgulhoso hoje de fazer parte da pátria, da nação brasileira. Um beijo a todos vocês, Loucuras Alexandre, terça-feira que vem, das 9 às 10, hoje foi especial com o senador Suplicy. Enfim, valeu, um beijão, vamos pra Boemia, que nenhum bafômetro vai nos pegar. Uhul! Um abraço. Parabéns.